música maravilhosa. Gente, só uma música dessa para começar o nosso curso hoje. Ei, Rafaela, ei, Rosane. Porque com dor de cabeça, eu tava com uma dor de cabeça agora mesmo. É por milagre de Deus que eu abri essa live. Bem-vindos, quem tá ao vivo. Tem gente procurando a live, gente. Tô aqui no meu canal do YouTube, vou abrir agora. Estou gravando para poder subir no YouTube depois, caso seja necessário, porque você sabe que essas redes são uma beleza, né? E estamos também aqui via Instagram. Espero que vocês estejam aí inscritos, ativando o sininho, porque aí o próprio Instagram avisa vocês, tá? Vamos ver se o YouTube vai abrir, que é sempre uma caixinha de surpresas. Não tá querendo abrir o YouTube, então eu vou deixar gravado aqui. Qualquer coisa fica de novidade. Espero que vocês estejam aí com o PDF temático, nosso curso aí, seu nome na lista final. É lá que eu quero você, seu nome na lista final, para você tomar posse no cargo o mais rápido possível. E vamos aqui nessa semana, em 5 noites, com aula e mentoria para vocês aprenderem a estudar corretamente e fazerem comigo aqui uma revisão e uma retomada com atualizações, principalmente das leis, já se preparando para todos os concursos de 2026, tá? Principalmente quem vai fazer prova agora dia 4 de janeiro, eu acho que é Aparecida, dia 10 de janeiro, que é, se não me engano, Rosária, depois março, Betim. Tem muitos concursos já no primeiro trimestre, gente, já fiquem ligadas aí, porque você não pode ficar de fora, não pode perder o seu concurso. Bebam gelatina, que é maravilhoso, não só por causa do alto verão que a gente tá chegando, mas também porque é super saudável, faz muito bem para a saúde. Líquidos em geral, né, gente? Nós estamos aí numa fase entrando no alto calor. Cuidem-se, hidratem-se, principalmente nós professores. Delícia de cereja. Precisamos disso, tá? Então, eu vou ampliar a letra aqui. Abram aí o PDF. Se você não recebeu o PDF ainda, é só você me pedir inscrição no WhatsApp 31 997 98 3393. Esse curso é completamente gratuito. Ou então, no direct aqui do Instagram, você me chama: Rose, eu quero o PDF 1, material 1 do curso, seu nome na lista final, tô participando, vi gravado, vi ao vivo, do jeito que você estiver podendo assistir, que eu sei que muita gente essa hora tem outros compromissos, principalmente o jantar das crianças, né? Então, se é o seu caso, você já se organiza por aí. Lembrem-se, Rose abriu live, é hora de curtir e compartilhar. Chama aí, clica aqui no aviãozinho, chama mais 10, 20 amigos, amigas aí que precisam desse conteúdo também. E compartilhe com aquelas pessoas que você mais sabe que precisa passar no concurso 2026, além de vocês. Até importante passar junto para comemorar junto, né? Amo gelatina, suco dela nem tanto. Pois é, eu gosto dela geladinha também, comida com colher, né? Mas, gente, o líquido geladinho é maravilhoso. Eu amo. Se der tempo, a gente faz autoconstelação hoje, tá? Ei, Jonas, tava lá, cadê? Eu vi sua mensagem no WhatsApp, não deu pra abrir. Mas ele estava aí, cadê? Achou, né? Bem-vindo, Jonas. Jonas é um que estudou, me descobriu no último minuto do segundo tempo, né, Jonas? E passou, mesmo assim, na correria do último minuto, menos de 30 dias praticamente, não é? E passou assim mesmo, te achei. Agora vamos para o segundo cargo, ou o terceiro, né, Jonas? Se der tempo, eu vou fazer a autoconstelação aqui com vocês, tá? Porque é algo que ajuda demais a abrir um pouco energeticamente para quem acredita, né? Eu sou terapeuta floral desde 2003. Ajuda vocês a abrir o campo de vocês energético para o estudo de alta performance. Vou contar um pouquinho para vocês aqui a minha história desde quando eu comecei a dar aulas lá na horta da minha avó. Meus alunos eram alface, salsinha, cebolinha. Hoje tem outras letras, né? Outras verdurinhas aqui na minha horta. Verdurinhas competentes, dedicados, maravilhosos. Vou contar um pouquinho de como tudo começou,
mas principalmente como é que o meu método foi sendo agregado em termos de experiências da minha vida estudantil, inclusive, e do trabalho com concursos, já há 27 anos, né? Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Rose Salgueiro, estou há 27 anos trabalhando com concursos na área educacional. Meu método já foi validado na polícia, na saúde, mas o meu foco é a área educacional. E é importante que vocês saibam por que eu agreguei ao meu método, ao estudo do conteúdo, áreas como coaching, que tem 5 anos já que eu comecei isso, a terapia floral, desde 2003, alunos e alunas minhas tomam meus florais indicados, né, com receituário personalizado para poder você lidar com a gestão do emocional, que é tão importante quanto estudar os conteúdos. Então tá tudo junto aqui, eu vou informar você direitinho. Se der tempo a gente faz autoconstelação aqui, se não der tempo a gente faz na mentoria amanhã. Como vai estar organizada a nossa semana? Nós temos aula, reserva na sua agenda aí essas 5 noites, muita gente já tá de férias, ainda bem. Sempre às 19h08 a gente vai estar aqui ao vivo. Hoje, quarta-feira e sexta-feira, aula de conteúdo pesado, atualização mesmo. E nas terças e quintas eu vou abrir sessão de mentoria. Se você puder, às 19 horas, ótimo. Se você não puder, você me fala que a gente vê um agendamento de outro horário, tá? Eu tenho alguns horários, não vou comprometer a ter todos os horários possíveis, mas alguns eu tenho. Sempre começo pelos informes, né? Este curso, então, ele contém tarefas, tem um e-book de 600 questões, acredito que a Rafaela, quem é meu aluno, está estudando, já recebeu, né? Esse conteúdo, ele é importante, por quê? Porque vocês têm a possibilidade de se organizar aí com o ativar do que a gente vai trabalhar aqui em termos de conceitos. Na verdade, é uma grande revisão conceitual. Cadê você? Como assim, Rafaela? O que você tá me procurando? Você tá aqui já no Instagram, querida? Você tá perdida? Me fala aí nos comentários. Não estou te vendo. Ah, então olha aí a câmera do seu celular, pode estar virada, tá? Olha aí direitinho. Então, esses 600 exercícios, essas 600 questões, são para você treinar de hoje até sexta-feira, fazer uma pauleira mesmo. 120 questões por dia para quem conseguir. Quem não conseguir, se organize para os próximos 12 dias, fazer 50 questões ou 60 questões por dia, para você treinar sobre isso que a gente vai trabalhar aqui em termos conceituais, tá? Ei, Tânia, bem-vinda. E aí, tem uma novidade. Esse e-book, é claro que ele é pago, né? O curso é gratuito, mas o e-book de 600 questões é pago. Se você trouxer para mim 100 seguidores, você vai ter esse e-book gratuitamente, tá? Está aí dentro do nosso pacote de presente para vocês. Na verdade, esse curso, o seu nome na lista final, a gente oferece em maio. É sempre as atualizações das leis para o semestre seguinte e em dezembro para o ano seguinte. Então, você já está comigo aqui há mais tempo, já conhece esse curso com as suas devidas organizações. Teremos brindes, presentes de Natal na última aula, que é no dia 19, que é a nossa tradicional live de Natal, é a última sexta-feira antes do Natal, que a gente sempre faz. Vocês vão ganhar presentes online, presentes digitais aqui de Rose Salgueiro Concursos, né? E também, quem realizar todas as tarefas vai ganhar esse PDF temático com o conteúdo completo dos 600 exercícios. Tá? Mas aí você tem que executar todas as tarefas que a gente vai ter de hoje até sexta-feira. Quem executar todas ganha o PDF, ok? Estamos aí iniciando já os convites para estudarem conosco no ano de 2026. Eu abri 210 vagas para o ano todo que vem. Eu não tenho ainda como atender todo mundo, eu não tenho como trabalhar em tempo integral. Vocês estão aí me acompanhando, principalmente no WhatsApp, sabendo como é que tá minha rotina, minha vida aqui. Então, ainda não tenho como trabalhar integral. 2026 pode ser que tenhamos novidades, mas até o presente momento eu só posso atender 210 pessoas. E vou dizer, 21 alunos renovando ou novatos já estão matriculados, 62 a confirmar no mês de janeiro. Então, nós temos mesmo 127 vagas para o ano que vem, tá? Aqui é limitado mesmo. Se eu fosse você, não perderia tempo para poder se organizar. Mas eu vou falar sobre isso, matrículas, como que vai funcionar 2026 no dia 19, tá? Hoje é conteúdo. E
Eu acho que eu já falei, mas vou repetir. Para você receber esse material do curso, é só você me chamar no direct ou no WhatsApp 31 997 98 33 93. Rose, de onde vem esse método de aprovação DTR? Como que eu vou me organizar essa semana para ter esse conteúdo dentro da minha mente, na memória de longa duração? Eu vou explicar para vocês, inclusive ao longo da semana, como é que eu trabalho com a PNL, Programação Neurolinguística, dentro dos conteúdos, porque isso sim faz o conteúdo ficar dentro da sua mente. O meu método surgiu da minha própria forma de estudar. Daqui a pouquinho eu vou comentar com detalhes para vocês. Mas desde já eu gosto de mostrar basicamente 5 grandes passos que vocês vão dar aqui. Berenice, bem-vinda. Eu acho que já estou nessa, né? Isso, Rafaela já está, claro. Rafaela, Jonas, todo mundo que já está estudando. Aqui nós temos basicamente 5 passos, que são até simples, mas que você tem que executar com maestria, não é de qualquer jeito. Então você vai estudar uma média de 10 páginas de PDF por semana, você vai realizar os exercícios, as questões, corrigindo as questões erradas, você vai assistir as videoaulas elaborando os mapas mentais, para fazer revisão deles, é claro. Você vai enviar dúvidas e revisar esses mapas todo sábado de modo cumulativo, ou seja, você vai receber o primeiro mapa que você mesmo vai elaborar. Você recebe de mim sugestões de roteiro, né? Mas quem vai elaborar o mapa é você. Porque quando você elabora, você ativa o seu cérebro. É muito melhor do que ficar pegando o mapa ou comprando o mapa pronto por aí. Pode até comprar, mas vocês vão ver a diferença que é fazer o mapa. Aí você fez o mapa da semana 1 do estudo do PDF 1, no sábado 1 você vai estudar os mapas que você mesmo elaborou. No sábado 2 você vai estudar o PDF 2 e os mapas do PDF 2, mas também vai revisar o 1. Sábado 3, PDF 3, mais os mapas do PDF 1 e do PDF 2, e assim até o final da sua véspera de prova. Quer dizer, a sua revisão é cumulativa de tal forma que o conteúdo não vai fugir da sua mente. Quem segue o meu método direitinho tem o cargo na mão. Tá aí o Jonas, né, Jonas? E sabe disso, e muita gente que não pôde participar ao vivo agora, mas que com certeza vai estar no gravado. Depois você vai me enviar as dúvidas no plantão, vai revisar os mapas toda semana e vai descansar aos domingos ou um dia, 24 horas na semana, é importante, tá? E aí, por que nós temos esse tema? Eu gosto sempre de explicar direitinho de onde vem o tema, o assunto, o seu nome na lista final. Que curso é este? É um curso, como eu comecei a falar, de atualização. Atualização de quê? Das novidades no Brasil, nos estados, nos municípios, em termos educacionais, do que estamos aqui mudando de leis, alterando ou acrescentando as leis. Isso é muito importante que vocês dominem, porque o concurso, a prova que você vai enfrentar, provavelmente vai trabalhar com as alterações dos últimos 5 anos. Então, você tem que manter isso ligado aí na sua mente. E sempre eu vou ter aqui lives, aulas, conteúdos gratuitos e pagos. Parte desse conteúdo é para alunos apenas matriculados, vocês sabem disso, né? Muito conteúdo gratuito, mas o pago tá separadinho porque é de acordo com o seu edital, onde vocês têm acesso a essas novidades que são tão importantes para sua prova. E aí, qual que é o problema? Muita gente estuda de maneira desatualizada, ou muita gente nem sabe que o material que comprou solto na internet ou naquelas bancas antigas, muita gente ainda compra material físico, né? Completamente desatualizado ou incompleto. Isso é um equívoco. Essas apostilinhas vendidas, as pessoas às vezes não passam e acham que o problema está nelas, e o problema pode estar ligado ao material que você estudou. Então, checar se você está realmente aplicando um método validado aqui. São 27 anos de aprovações, não são 27 dias, 27 semanas, são 27 anos. Aqui você tem material atualizado, aqui você tem informações em dia. Vocês estão acompanhando aí o que aconteceu em Contagem, né? A confusão que foi lá de cancelamento de concurso de última hora. Isso aconteceu comigo em 2019, foi exatamente por causa de Contagem, que cancelou o concurso na última hora, no apagar das luzes do fim do ano. Eu estava formando as turmas, desligou geral lá o concurso, me prejudicou tanto que eu tô pagando os prejuízos até hoje.
Então é muito séria essa coisa de ficar marcando e desmarcando conteúdo, é a vida das pessoas. Muita gente veio de outros estados, concurso da saúde, né, que eu tô falando lá. Mas vai abrir o da educação, então a gente já fica ligado. Essas irregularidades, esses problemas de organização, de estrutura, se foi ou não vazamento do gabarito, não importa. O que importa é a gestão. Tem problema? Tem que cancelar antes, tempo hábil. As pessoas mudando de estado, vindo de outros lugares para fazer a prova, gastaram, investiram, cansaram, largaram família. E não ter a prova, isso é muito, muito complicado. Então, alguns problemas estão em torno aí da organização dos concursos e eu gosto sempre de trabalhar com vocês aquilo que vocês sabem que podem confiar. Pois é, a Rafaela tá falando aqui, ó, uma confusão. E, assim, inadmissível, né, gente? Lamentável uma situação dessa. Então, para quem é esse curso? Para quem quer passar em concurso agora no mês ou no ano de 2026 e para quem não é, para você que não quer seguir o método corretamente. Você pode desligar a live agora se você não está comprometida com a sua própria carreira pública. Mas eu acredito que a maioria aqui esteja, porque só me procuram alunos muito responsáveis, muito dedicados e por isso é que passam, por isso que eu tenho tantos resultados. E vocês estão aqui para engordar a minha listinha de aprovados. Na sexta-feira eu vou comemorar com vocês, como eu faço todo ano, né? As aprovadas e aprovados de 2025, com destaque para o concurso grande aí do Secretaria de Estado de Minas Gerais e a PND. Graças a Deus vocês tiveram uma excelente nota, um excelente resultado, vão tomar posse aí a qualquer momento. Alguns alunos passaram por aqui com destaque, gosto muito de falar da história do Jonas, que me descobriu sem querer no YouTube, uma amiga indicou, e correndo, a prova já estava marcada, né, se não me engano, menos de 30 dias para passar e ele conseguiu. Muita gente chega aqui nesse apagar das luzes e consegue passar em 30 dias. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo que vocês executam, se corretamente você consegue passar em 30 dias. Nossa, quero te levar pro resto da vida, você fala com tanta clareza. Gratidão, Rafaela. Eu busco fazer com que vocês tenham a possibilidade não só de ter o melhor conteúdo, mais atualizado e com mais firmeza de concepção possível para você entender o que a prova vai te perguntar. E claro que a gente trabalha o perfil da banca, né? Porque sem o perfil da banca você fica perdida. Pode até saber o conteúdo, chega lá, não entende como é que a banca vai te perguntar, porque cada uma tem um perfil, fica perdido. Não é aqui o lugar de gente perdida. Aliás, o nosso trabalho é para que isso não aconteça, né? Então, provavelmente amanhã ou na quarta-feira, eu vou mostrar para vocês a história da Ana Veloso, que teve uma trajetória super difícil, cheia de percalços, cheia de problema e conseguiu ser aprovada já em 2 concursos. Jonas também está indo para o segundo, o Eudes está indo para o terceiro. Então, vocês que são aí da minha lista de destaque, eu gosto muito de trazer à tona, porque vocês ajudam, principalmente concurseiros e concurseiras iniciantes que estão fazendo concurso pela primeira vez, numa insegurança danada. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Mas é a caminhada que vai ajudando vocês a fazer o melhor, né? A Rafaela tá dizendo, se Deus quiser, meu nome vai estar na sua lista em 2026. Isso aí! Anota no seu caderno, vou estar na lista de aprovados da Rose em 2026. Ei, Carla, bem-vinda. É isso aí que eu quero mesmo, vocês na minha lista. E aí, como que tudo aconteceu, né? Eu gosto muito de, resumidamente, 5 minutos, colocar para vocês como é que eu cheguei até aqui, de onde surgiu essa história de trabalhar com concursos, né? Então, eu falo sempre, lá, o Jonas tá falando, você vai conseguir, Rafaela, se o Jonas falou, tá falado. Eu dava aula, como você sabe, né, já contei essa história aqui, desde os meus, sei lá, 4, 5 anos, na horta da minha avó. Meus alunos e alunas eram alface, cebolinha. E aí, eu comecei realmente a dar aulas particulares quando eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a dar aula para os meus colegas de turma, que tinham dúvidas, né? Depois eu comecei a dar aula para vizinhos, para filhos dos vizinhos. Instagram tá bugando, gente. Voltou? Ótimo. E aí, eu comecei a dar aula oficialmente no meu bairro, né, recebendo aí pessoas interessadas em passar de ano, na época era ensino fundamental,
Já dei aula para todos os níveis, já tive escolinha de educação infantil, já foi assim uma jornada bem, graças a Deus, enriquecida, aulas na EJA, alfabetização de adultos, eu apaixonei por essa experiência e resolvi fazer concurso. Passei na prova da UFMG com esse meu jeito de estudar e resolvi fazer concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, resolvi ser concurseira, não sabia nem o que era um edital. Geralmente, quem vai fazer concurso pela primeira vez é edital, o que é isso? Então, eu não sabia o que era o edital. Comecei a estudar com uma amiga minha afilhada de casamento, Vanessa, lá na UFMG, onde a gente estudava. Lá na biblioteca, a gente ficava igual ratinha lá, lendo todas as obras, li tudo, mas pergunta se eu passei. Eu não passei. Por que eu não passei? Porque eu não tinha um método. Não basta só ler. Não basta só você estudar e dominar os assuntos. Aqui o nosso método é feito de 3 fases. Dominar os assuntos, treinar as questões no perfil da banca e fazer os revisionais. Se você consegue vencer esses 3 pilares do meu método, você tá com cargo na sua mão. Agora, tem que estruturar a sua vida, a sua rotina com o concurso em primeiro lugar na sua vida. Se você não colocar o concurso como prioridade, realmente vai ficar difícil, né? E aí, depois de estudar do jeito errado, eu comecei a estudar do jeito certo. O concurso da PBH fez parecido com Contágio, mas não foi assim aquela coisa atabalhoada. Foi um cancelamento por alguma questão que teve, eu não me lembro agora. E eu tive mais 3 meses para estudar. Foi exatamente nesses 3 meses que eu estudei de forma diferente, que eu vou contar para vocês na quarta e na sexta-feira como que foi, para você entender direitinho o que me fez passar e o que faz todos os meus alunos nesses 27 anos, vou fazer 28 anos agora em 2026, passarem em concursos. E 2030 nós vamos comemorar bastante aí, né? 2028, aliás, nós vamos comemorar 30 anos de aprovações. Eu quero todos vocês nessa comemoração. Aí eu tive as primeiras turmas no Colégio Arnaldo, não sei se vocês conhecem, aqui na Avenida Brasil, em Belo Horizonte, para quem conhece BH. Nós tivemos as primeiras turmas lá, tivemos um índice de aprovação incrível. E depois disso eu comecei a dar aulas online em 2008. 17 anos já trabalhando pela internet. Gente, eu mandava PDF por e-mail, eu não via nem foto dos meus alunos. Essa coisa de ter Meet pra gente abrir uma live e fazer lá tete a tete, olhando no olho online, conversando com vocês, a gente não tinha nada disso. Joana, bem-vinda, era tudo por e-mail. Ou então as alunas iam lá em casa, em aulas particulares, ou eu dei aula também 10 anos, quase 15 anos aqui em Belo Horizonte, em alguns cursinhos, como o Vili Carneiro, mas o Fátima Soares, que a Fátima foi minha aluna, inclusive antes de abrir o cursinho dela. Então, eu trabalhei muito tempo com essa minha metodologia. Em 2008 eu comecei a trabalhar no digital. Muito antes da pandemia eu já sabia trabalhar pela internet, muita gente inclusive aprendeu a trabalhar na internet comigo. E o quanto que o trabalho, o estudo via internet ajuda a aproximar. Tem gente que fala, é a distância é só física. Porque vocês estão muito mais perto de mim no plantão. É ou não é, Jonas e Rafaela? Fala aí. Não dá essa sensação de que eu tô grudada em vocês 24 horas. O Jonas uma vez falou no vídeo, né? A gente vê a Rose lá ligada até meia-noite, tem que dar um sanguinho a mais lá nos estudos. A gente está muito mais próximo do que se tivesse numa sala de aula tradicional. Esse é o poder da internet. Eu posso dar aula para alunos no Japão, que o acompanhamento é grudado em vocês, como uma vez chamaram, né? Meu acompanhamento devia chamar chicletes, porque eu grudo em vocês até a véspera da prova. Isso é muito importante. Pessoal, dá para escutar a voz dela na hora da prova, né, Jonas? Pois é. Então, tem muita gente que me dá esse feedback. Rose, eu escutei a sua voz na hora da prova. Isso mesmo, a Fátima Soares foi minha aluna, abriu o cursinho e me chamou para trabalhar. Fiquei 10 anos lá com ela e depois fui seguir carreira solo, né? Como muitas pessoas falam. E aí, 2025 e anos seguintes, pretendemos ter 1 milhão de concurseiras até 2035. Então, eu quero vocês na minha lista, certo? Vamos ao conteúdo, que é o que interessa. Nós vamos ter conteúdo, vamos ter tarefas e eu quero vocês com tudo arrumadinho. Reserva um espaço no caderno aí só para esse curso de 15 a 19, que eu quero tudo pronto aí direitinho com vocês.
Sim, te chamo o dia todo. A Rafaela sabe, né? O plantão aqui é de 10 da manhã às 18 horas. Tem gente que fala assim, Rose, hoje é domingo, eu posso fazer uma pergunta? Se for uma pergunta, pode, porque domingo é o dia que eu desmaio, né, gente? Vou dormir, vou descansar. LDB atualizado. Eu gosto muito de começar falando do que as pessoas às vezes não fazem, que é estudar a Constituição Federal. A Constituição Federal é o berço legal brasileiro. De 88 é a atual que a gente tem, com todas as novidades, alterações que a gente teve de lá para cá. A gente precisa dominar o conteúdo que organiza a nossa vida no país. É inadmissível, não é só concurseiro, não, brasileiros, brasileiras em geral. É inadmissível não estar em dia com a leitura da lei que rege a sua vida. Do artigo 205 ao 214 está a parte da educação. E desses artigos saem todos os 92 da LDB que a gente vai trabalhar agora. Todos os artigos da LDB estão em todas as provas? Não necessariamente, mas eu vou trazer para vocês aqui os que mais caem. Vocês sempre vão estudar o conteúdo todo e eu vou direcionar o olhar, o foco de vocês naquilo que mais cai. Por quê? Porque é exatamente isso que vai fazer vocês, como diz o Jonas, escutar minha voz na hora da prova, né? Ele falou assim, ó, eu não colei não, mas sua voz estava comigo. Inclusive, uma professora minha sensacional trabalha lá também, a Rosane, você conhece? Conheço Rosane, muito boa profissional também. E aí, vocês precisam estar sempre ligadas nas alterações legais. As alterações legais, elas são exatamente aquilo que provavelmente vai ter maior peso na prova. Por quê? Porque a banca contratada pela instituição, que foi a Secretaria Municipal e Estadual, vai querer saber se você está antenada com as novidades. Concurseiro, concurseira que não tem as novidades na mente, não é no papel, no caderno, é na mente. Você sabe que você está dominando um conteúdo se você sabe explicar esse conteúdo para outra pessoa, né, Jonas? A arguição do Jonas está chegando, vai ser quinta-feira, é a hora de me explicar verbalmente o que ele estudou. Sua hora também vai chegar, Rafaela, de todo mundo que estuda comigo, nós temos a arguição, que é o momento que vocês vão me explicar o conteúdo estudado. Se você der conta de verbalizar o que você está estudando, você está pronta para chegar na segunda fase, que é o treino focado, e ir para os revisionais. DTR, exatamente, dominar, treinar, revisar. Isso aí, Jonas, perfeito. E aí, eu gosto sempre, agora já começa a hora de anotar, falar os artigos que sempre mais caem. Todo artigo da LDB pode cair, mas esses que eu vou falar agora são os que caem com mais frequência e vou explicar por quê. E vocês vão, a tarefa de hoje, uma delas é essa, retomar o estudo da LDB, fazer as questões no PDF de 600 questões. Quem não recebeu vai receber, tá? Quem é meu aluno. Quem não é aluno, para receber o PDF de 600 questões, tem que trazer 100 seguidores. Toda hora eu faço 600, eu vou mudar, né? 100 seguidores vale o PDF de 600 questões. Por quê? É o estudo da lei, é o estudo da videoaula. E amanhã eu vou fazer o teste com você, se você é mais visual, auditivo ou sinestésico. Por quê? Porque isso vai dizer como é que eu vou explorar mais o estudo de vocês para que o conteúdo fique realmente grudado na sua mente. É tanto que muita gente me diz, depois do concurso, já passou, já tomou posse, ainda fala, Rose, eu lembro do que eu estudei com você. A Ana falou no vídeo, né? Eu lembro até da cor das canetinhas que eu usava nos mapas mentais, de tão poderoso que isso é para sua mente na hora de estudar. E aí, quais são esses artigos? Anota aí. Eu gosto de separar em blocos, tá? Bloco 1, artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 7º A. Por quê? Porque é a introdução da LDB. Ela fala a que vem a educação no país. Brasil tem 2 objetivos claros na formação do público do ponto de vista educacional. Formar cidadãos para o mundo do trabalho. Esse é o objetivo brasileiro. Está lá no artigo 1º e está lá repetidamente no artigo 22, que são as questões relacionadas à educação básica brasileira, que é de 0 a mais ou menos 17, 18 anos. O objetivo do ensino brasileiro é esse. Formar cidadãos que saibam direitinho seus deveres, seus direitos.
e se constituir como um ser humano capaz de se inserir no mundo do trabalho. É para isso que nós, professores, estamos em sala de aula. Eu estou aqui na minha sala de aula virtual para que vocês estejam na sala de aula física ou virtual ou híbrida com a devida competência. E você sabe que quem passa comigo tem a possibilidade de continuar. Você vai lá, toma posse no seu cargo. Ei, Silvia, bem-vinda. Toma posse no seu cargo lá e tem o meu acompanhamento, a minha assessoria pedagógica para você enfrentar o chamado estágio probatório, que são os 3 primeiros anos que você tem para provar para o sistema que você é competente mesmo. Tem gente que acha esse período muito difícil e gosta de ter arroz e salgueiro acompanhando, porque eu também há 20 anos, mais de 20 anos, né, trabalho com formação de professores e eu acompanho vocês pedagogicamente para você saber exatamente o que você tem que fazer em sala de aula, metodologicamente falando. Estou nele, exatamente, Jonas. E aí, por que esse primeiro bloco é importante? Porque tem os princípios que estão lá no artigo 3º, porque tem as regras gerais que estão no artigo 4º, porque tem detalhes sobre a formação da educação básica em geral, o estudo obrigatório de 4 a 17 anos, a matrícula obrigatória de 4 anos que está lá no artigo 6º, 7º A que fala do direito à questão da falta de escola com a questão da liberdade religiosa, né, a liberdade de crença. Você pode faltar, dependendo se o seu credo precisa de alguma atividade, você tem direito de faltar desde que previamente isso seja informado e você, ao retornar, né, o aluno no caso, a aluna, tem a possibilidade de repor aquilo que perdeu, uma prova, uma atividade, uma tarefa, o que for. Esse primeiro bloco é a base, é a estrutura inicial que nos diz a que vem a educação no Brasil. Mas aí você tem o segundo bloco, que vai do artigo 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 8, 9, 10 e 11 falam do papel de cada ente federativo, papel da União, papel do Estado, papel do município. O artigo 12 fala da importância da gente saber o papel da escola, o artigo 13 o papel do professor e o artigo 14 a grande novidade, que fala dos conselhos escolares, trazendo agora os fóruns escolares. Você tem que saber. Então, nas 600 questões, vocês vão ter um enfrentamento desses assuntos. Eu quero saber se vocês estão bem firmes nisso aí para 2026. Depois, nós temos o terceiro bloco, que pega os artigos 21, 22, 23, 24, 26, 28, que fala de temas da educação básica geral. Por exemplo, o 21, que no Brasil nós temos educação básica e superior, que a educação básica é dividida em etapas infantil, fundamental e médio. Tudo isso aqui, gente, eu tô chovendo no molhado. Se vocês já sabem, já estudaram, eu espero. Estou aqui para chamar atenção às novidades. Mas se tem alguma coisa que eu tô falando aqui que você não lembra, é urgente que você retome o texto legal. É urgente que você retome as nossas questões para você mergulhando nisso, firmar isso na sua cabeça. Depois você tem os artigos 24, o 22 que fala da educação básica, o 23 que dá aquela opção de ser série, ciclo e resolveram colocar a BNCC com o ano escolar, o 24 que fala das regras gerais, principalmente da questão da avaliação, da reclassificação, e o 26 que é como se fosse o detonador, o iniciador da BNCC no Brasil. É onde está a questão curricular. As regras das matérias, a base comum, a parte diversificada, todos os conteúdos que você precisa saber. Eu quero saber se vocês estão realmente dominando esses artigos, porque esses que eu tô falando são os que mais caem. Às vezes não cai LDB literalmente, cai associado a um autor, por exemplo. No início do ano que vem nós vamos ter o curso número 1 de 2026, autores renomados. Tem alguns autores que as pessoas estudam, mas ainda tem dúvida nas teses. Então, presta atenção, porque nós vamos trabalhar isso com muita força já no início do ano, tá? Talvez janeiro ou fevereiro, vou confirmar com vocês. Nosso curso Autores Renomados, ele tem edições, né? Edição 1, 5 autores. Depois edição 2, mais 5 autores. De modo que ao longo do ano a gente trabalhe um número considerável de autores. Se você tem dúvida em algum deles, historicamente falando, aqui é o lugar de você tirar essa dúvida, como Mantuan, que é a fera da inclusão no país, Rosicléia e Márcia, bem-vindas. Como Paulo Freire, que é o
papa das novidades da escola ser um instrumento social de emancipação do cidadão. Não dá para ir para a sala de aula, ficar lá, blá, 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 biologia, história, matemática, inglês, geografia, sem um posicionamento, fazendo com que os alunos realmente tenham instrumentos ferramentais para fazer da sala de aula o lugar da reflexão da vida que estão levando e como gostariam que fosse, e propor mudanças. Nós formamos agentes sociais. Se não for para isso que professor existe, é melhor nem ser professor. Eu sempre trabalhei nessa perspectiva. Nos meus 2025, 87, 37 anos de magistério. Nossa tarefa não é pequena. Eu não estou aqui só para fazer você passar no concurso. Eu estou aqui para fazer você ser um profissional reflexivo, sabendo exatamente o que você está fazendo numa escola, numa instituição escolar, em favor das novas gerações. Isso não é pouca coisa. Por isso que muita gente me dá esse feedback. Rose, eu vou para as escolas, eu tomo posse no cargo e eu sei da minha missão. Porque além do conteúdo do concurso, eu aprendi com você. E eu reafirmei dentro de mim mesma, a minha tarefa social dentro da instituição escolar. Isso para mim é o mais importante que tudo. Mais do que o salário que você vai receber. E olha que eu torço para você receber o salário efetivo o mais rápido possível. A Rafaela está dizendo, os livros de Paulo Freire são ótimos. Exatamente isso. E eles estão presentes, direto ou indiretamente, em 100% das provas brasileiras, né? Depois, você vai enfrentar artigos como o 28 da educação rural, em que alguns estados trabalham isso com mais foco, né? Exatamente, Jonas, o nosso propósito. A gente não veio ao mundo a passeio. Nós temos aqui uma missão que Deus dá, e às vezes a gente descobre isso com 20 anos, com 30 anos. Eu fui reafirmando isso na minha vida, né? Com os meus hoje 56 anos, eu tenho certeza que a minha missão é a aprovação das pessoas, mas não é aprovar de qualquer jeito e nem qualquer concurseiro para fazer qualquer coisa na sala de aula, não. Isso eu tenho muita clareza. Eu quero profissionais inclusivos, includentes, que saibam lidar com as diferenças, saibam respeitar e formar novas gerações que saibam respeitar o outro. Nós estamos aqui no planeta para isso, né? E aí você entra na fase dos momentos da vida do ser humano que passa pela escola. 29, 30 e 31 que fala da educação infantil. O 32 que fala do ensino fundamental. O 33 que fala do ensino religioso, que tem que ser laico. Umas discussões mais filosóficas. Está lá na BNCC. Se você estudou BNCC, nós vamos falar de BNCC quarta-feira. Você sabe disso. E vamos também mergulhar no artigo 34, que fala da educação de tempo integral. Nelson, bem-vindo. Nelson Rodrigues, eu até tô assim, que é isso? Bem-vindo. Muita gente tem nome de cantor, né? Ou cantora. Meu nome é de cantora, Rosemary. Não sei se vocês conhecem. E aí você entra naquela fase onde você vai trabalhar artigos que estão ligados, por exemplo, à EJA, com as regras do funcionamento da EJA. Por exemplo, a certificação, tem que ter 15 anos para ter certificação de 15 anos de ensino fundamental, tem que ter 18 anos para certificação do ensino médio. E depois temos ensino superior, que no caso de vocês que estão estudando para educação básica, nesse momento não precisam se dedicar, mas depois, lá no 58, 59, 60 e 60A, que fala de educação especial, tem que saber tudo sobre isso. Principalmente a questão do ensino bilíngue. 62, a formação do professor no Brasil. 67, os nossos direitos de profissionais de educação. 69, 70, 71, sobre a parte financeira, os recursos financeiros que vão ser aplicados na educação e como. Professora Magleice, bem-vinda. A LDB não tem segredo, mas ela precisa ser entendida nos detalhes a ponto de você saber lidar com qualquer questão de qualquer banca sobre ela. Tá? Então, eu deixei aqui no PDF esse histórico, os princípios, as atualizações mais recentes, alguns temas polêmicos como gestão democrática,
como inclusão, o regime de colaboração entre União, Estado e município. Eu quero que vocês façam uma revisão desses artigos que eu falei. E qualquer dúvida vocês vão me mandar no plantão. Quem está fazendo esse curso gratuito também vai ter o meu plantão gratuito só nesses dias do curso, tá? Porque o plantão é para quem é meu aluno matriculado já. Deixei o link onde está a lei sempre atualizada, é um site oficial, não fique baixando lei de qualquer site, você corre o risco de não ter as novidades definidamente, né? E faça aí o mapa mental dessa aula de hoje, porque ela vai com certeza ajudar você sobre isso, assim, incrivelmente, vocês vão me dizer isso depois. Qual que é a tarefa? Criar um quadro comparativo entre as versões antiga e atual da LDB. Pega a 5692, quem nunca estudou, eu estudei na época da 5692 de 71. Eu estudei na década de 70 e 80. Se você não estudou essa lei, provavelmente o professor estudou na faculdade. Mas se você não lembra, faça o estudo da 5692 e faça o estudo da LDB atual, que é 9394 de 96. Faça um quadro comparativo de uma com outra, que você vai firmar na sua mente esses artigos que eu estou te falando, que são exatamente esses que trazem as novidades no Brasil. Você vai também elaborar o mapa mental dos artigos destacados, os que mais caem nas provas. Esse para casa, esse dever de casa, tá aí no PDF que vocês receberam, tá? E vai agendar a sessão de mentoria eixo comigo para você fazer o teste, se você ainda não fez na vida, se você é mais auditivo, sinestésico ou visual. Isso vai definir a sua forma de estudar. Isso vai contribuir para que eu possa te ajudar a estudar mais e melhor e tudo ficar aqui, ó, na sua memória de longa duração. Simaia Alves, bem-vindo. Atividade prática, você vai resolver as questões aí do PDF. Se você não recebeu o PDF, me chama para você receber. Quem é que vai receber? Repetindo, quem trouxer 100 seguidores ganha gratuitamente, ou quem for meu aluno, o PDF já está incluído, tá? ECA. O que é importante saber sobre o Estatuto da Criança e Adolescente? Eu cheguei aqui no início já colocando a centralidade, porque tem gente que fica estudando os 202 artigos do ECA de maneira solta e perdida. Não pode. Você sempre tem que ir para uma lei. Inclusive, eu falei isso essa semana para algumas pessoas. Quem nunca estudou lei com foco em concursos tem que estar antenado para isso. Você tem que entender a linguagem das leis, o que é parágrafo, o que é a linha, o que é inciso. Rosa, eu não sei nada disso, então você vai me pedir o PDF como estudar leis corretamente, que eu vou te passar esse e-book, tá? Para quem é aluno, aluna minha, é gratuito. Para quem não é só me perguntar o preço que eu falo. Ou vira aluno e ganha tudo, né? E tá tudo no pacote. E aí, entendendo mais sobre as leis, fica mais tranquilo para você estudar qualquer lei. Como eu gosto de direcionar o olhar de vocês para o ECA, que é o que vocês vão fazer para amanhã. Retomar a LDB e retomar o ECA. Na quarta-feira nós vamos trabalhar BNCC, Projeto Político Pedagógico e Inclusão. Na sexta-feira nós vamos trabalhar tecnologias e avaliação da aprendizagem. Reservei os temas assim, porque vocês têm sempre 24 horas de intervalo para retomar, ver se tem dúvida e me mandar no plantão. E claro, resolver as questões e me contar o percentual de vocês como é que está. Direitos fundamentais. É o que mais cai do ECA, artigo 53 ao 57. Esses artigos você tem que saber. Agora, outros artigos podem cair, como a parte inicial que fala da idade. Quem é criança e quem é adolescente? Criança é quem tem até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é quem tem até 18 anos de idade, não tem a palavra completo nem incompleto. Cuidado com isso, porque bancas gostam justamente. Ó, o Instagram bugando. Voltou? Parece que voltou. É justamente isso que a banca gosta de pegar, as polêmicas. Tem a palavra incompleto para quem é criança, não tem para quem é adolescente. A palavra incompleto para adolescente vai aparecer lá na tutela. Você tem que saber isso. Tem gente que lê o ECA todo e não sabe disso. Família natural substituta. Família natural, a família biológica, a família substituta é aquela que pode assumir a vida da criança e adolescente em caso de risco social, em caso de alguma infração, de alguma negligência dos pais, em algum problema. Pode ser parcialmente, como é o caso da guarda, pode ser até a maioridade, como é o caso da tutela, pode ser para sempre, como é o caso da adoção.
Você tem que saber esses conceitos. Sobre adoção internacional, você vai ler, tomar ciência, mas não precisa mergulhar, porque senão vai ser perguntado na sua prova. Mas alguns casos e algumas regras da adoção é importante você saber, né? Os exercícios vão dizer o que vocês estão dominando ou não. Depois, medidas protetivas e socioeducativas. As protetivas são para crianças e adolescentes, as socioeducativas são só para adolescentes. Esse Instagram parece que vai cair, né, gente? Nós temos aqui poucos minutos para encerrar a live. 9 minutos. Mas toda hora esse Instagram tá falhando. Mas de todo jeito tá gravado para vocês, tá? Podem ficar tranquilos aí se esse Instagram começar a dar tilt e cair, a live tá salva. Essa questão das medidas você precisa dominar, porque você vai encontrar alunos e alunas o tempo todo na sua sala de aula que estejam, porventura, com o sofrimento de alguma medida. Adolescentes têm que ser resgatados, não punidos. A lei trabalha com punição a partir dos 18 anos, em alguns casos 21. Menores de idade têm que ser resgatados da situação em que eles se encontram, dos problemas que eles estão vivendo. Mas você, como concurseiro, concurseira, tem que saber quais são as medidas protetivas e quais são as socioeducativas. Preservar ou contribuir para algum tipo de ação contra o patrimônio público. Cuidar desses adolescentes enquanto eles estão sob alguma medida, por exemplo, a de liberdade assistida. Assinar termo de algum tipo de admoestação verbal a partir do juiz, caso precise. A família também ser chamada. E Dorinha, bem-vinda. A Rafaela está dizendo, sim, exatamente, isso é importantíssimo. É preciso saber cada medida, que eu imagino que o Jonas saiba de cor, né? Porque ele atua como guarda municipal, ele sabe. Cada medida e a sua aplicação. Isso vai ser perguntado para vocês, porque o ECA é um dos documentos oficiais mais importantes que esse país tem. Que muita gente confunde com proteção de marginal, não tem nada disso. Infelizmente, a lógica brasileira, com as questões sociais que vive, não tem uma estrutura 100% para fazer o que o ECA determina, mas a lei é correta. A lei sempre vai estar à frente do seu tempo, né? Claro. E o final, sobre o Conselho Tutelar. Você tem que saber tudo sobre o Conselho Tutelar, principalmente as suas atribuições e competências, que é o que é mais perguntado em prova. Então, você vai de hoje para amanhã retomar a LDB, retomar o ECA e ver se você tem dúvida nesses assuntos que a gente trouxe à tona aqui. Faz as questões do PDF e vê se você não está sabendo alguma coisa. Qualquer tipo de dúvida, eu estou no plantão para vocês. Ok? Então, os conteúdos, direitos fundamentais, como direito à vida, educação, saúde, convivência familiar, a questão dos deveres e garantias, a questão do ato infracional, rede de proteção e as medidas que são destinadas aos pais. Pais negligentes também sofrem medidas, né? E as atualizações recentes. O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um resumo de uma página apenas sobre o papel da escola como espaço de proteção. Vocês que vão fazer redação, inclusive, use esse tema para fazer uma redação sobre isso. É um tema muito importante, pode ser questão de prova. E analise um caso fictício de violência escolar, propondo ações a partir do ECA. Você fazendo isso, você vai começar a firmar os artigos na sua cabeça. Uma coisa é treinar questões, onde você faz questões objetivas, marcando uma das letras A, B, C ou D, em alguns casos E. E outra coisa é você refletir sobre aquilo que você está estudando. As duas ações são importantíssimas. Quem faz só um, só outro, fica com a coisa meio bamba na cabeça. Aí chega na hora da prova e fala, nossa, eu estudei isso, mas não lembro muito bem. Não adianta nada. Se aparecer lá, que é o que mais acontece, duas alternativas parecidas, você não dá conta delas. Próxima aula, quarta-feira, vamos falar de BNCC, Projeto Político Pedagógico, é o PPP, Inclusão Escolar para suas provas de 2026. Espero que vocês estejam em dia com os estudos da BNCC, que é um dos principais documentos que a gente tem no Brasil. Cai praticamente 100% das provas brasileiras. Mais uma vez, bebam ou tomem ou comam gelatina.
Uma das coisas mais refrescantes que tem para esse verão. Mesmo com chuva, não sei se está chovendo aí, mas aqui tá. Calor é intenso. Ok, gente, estamos conversados? Tudo lindo? Tudo entendido? Vocês ficaram com alguma dúvida? Me conta aí nos comentários. Eu vou encerrar a gravação aqui.